relação entre psicofobia e capitalismo vai além do preconceito de empresas e empregadores demitindo, assediando moralmente ou até não contratando pessoas capacitadas para executarem seus papéis profissionais e que convivem com algum transtorno mental. A falta de políticas públicas que protejam e atendam essas pessoas, impossibilitando bons atendimentos na área da saúde, por exemplo, para melhores diagnósticos ou tratamentos. E o descarte dessas pessoas são projetos de sistema econômico também. Vamos pegar o exemplo de um país que é superestimado por muitas pessoas, inclusive por brasileiros, os Estados Unidos da América. Lá existem locais chamados Skid Row, que pode ser comparado à Cracolândia aqui no Brasil. A mais famosa dos Estados Unidos é a de Los Angeles, mas há outras espalhadas pelo país. A Skid Row de Los Angeles reúne a maior concentração de pessoas em situação de rua dos Estados Unidos. São dependentes químicos, ex-presidiários, pessoas com doenças psiquiátricas, trabalhadores sem emprego fixo, alcoólatras e desempregados. Pessoas com vidas desestruturadas e carregadas de trauma, totalmente postas às margens da sociedade. Em 1976, o município de Los Angeles lançou um plano urbanístico que ficou conhecido como Política de Contenção. A estratégia da prefeitura era concentrar em um único lugar da cidade toda a oferta de abrigos, refeições populares, ONGs de reabilitação e serviços para a população desempregada, sem moradia e com problemas de saúde mental. Eles realmente prendem as pessoas nesses espaços e com a ajuda da força policial. Ou seja, esses locais são verdadeiros descartes de pessoas por parte da sociedade e dos governos. Não muito diferente daqui do Brasil, onde tem prefeito que tira cobertores de pessoas em situação de rua, ou um governo que promove o desmonte de políticas públicas de saúde mental do nosso SUS, o governo dos Estados Unidos, do Brasil e de muitos outros mundo afora promovem a limpeza social. Esse termo se refere à eliminação de elementos sociais que são considerados indesejáveis. O alinhamento com o pensamento capitalista de quem não gera lucro é descartável promove um holocausto de populações, com um agravamento para grupos com histórico de abuso e que sofrem outras exclusões. Não é à toa que esses indivíduos estão postos em locais escondidos e não mostrados na mídia, e isso tem um porquê. Outra prova é como os sistemas de saúde não são equipados para atender outros tipos de transtornos mentais, por exemplo, e se atendem são extremamente demorados e burocráticos, fazendo com que a pessoa use o pouco dinheiro que tem para ter um tratamento minimamente adequado. Caso contrário, ele terá que lidar sozinho com a situação. Quer outro exemplo mais próximo? O CAPS da sua cidade é acessível em localização? A estrutura é adequada? Ele atende muito bem a demanda da sua cidade? Existe investimento em políticas públicas de saúde mental na sua cidade? Campanha do Setembro Amarelo não vale. Se você disser que não para pelo menos uma dessas perguntas, essa é a confirmação do descaso político com a saúde mental. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas vale ressaltar aqui que o papel das instituições cristãs no contexto brasileiro nessa questão de contenção social. Muitas religiões, inclusive cristãs, têm até projetos sociais voltados a ajudar pessoas que precisam de ajuda para a saúde mental. Eu acho muito válido, desde que não seja o tipo de ajuda do tipo pare de tomar seus remédios porque Deus vai te ajudar. Isso não é ajuda, é crime. Também reconheço que as religiões ajudam a população pobre materialmente, o que estreita a relação da religião com a sociedade, mas isso é papel do Estado. As igrejas e o Estado se beneficiam de toda essa situação, mas pense por um minuto, para quem seria interessante o desmonte das políticas de saúde mental? Bom, seria interessante para pessoas que prometem tratamentos alternativos sem comprovação científica, casas de recuperação religiosas, líderes religiosos LGBT-fóbicos que promovem a cura homossexual, enquanto excluem a realidade de que a LGBT-fobia faz mal à saúde mental a milhões de pessoas. E esses são só alguns exemplos. Eu não excluo a importância social da religião na nossa sociedade, mas o fato disso ser uma rédea social é sim um projeto político e bem problemático.
Pessoas empregadas e desempregadas também têm a sua saúde afetada devido à seguinte situação. Para o trabalhador, a quantidade de desempregados cria um medo de um dia ser pertencente àquele grupo, ou que um desempregado pegue o seu trabalho ao ponto dos trabalhadores defenderem aos interesses dos seus chefes, não deles mesmos. Além de tudo, cria-se o mito de que o trabalho enobrece o homem, dando superioridade aos trabalhadores com relação aos desempregados, fazendo a população brigar entre si e dando controle aos exploradores. O desemprego é um plano de governo que é usado como descarte de pessoas e ameaça aos trabalhadores, para que se sintam culpados até por descansarem e por terem lazer. E claro, sempre com medo de perderem seus empregos e o respeito que o trabalho dá às pessoas na sociedade, como se uma pessoa sem trabalho fosse dispensável e não merecesse respeito. A contraponto, os desempregados se sentem frustrados e desesperados por não conseguirem um emprego, ao mesmo tempo em que são julgados por isso. Cria-se o mito de que o trabalho é sinônimo de dignidade, restando aos desempregados a desumanização e culpa. A manipulação dos nossos sentimentos e rumos das nossas vidas é muito bem arquitetada. E no final das contas, a culpa cairá no nosso colo. No capitalismo, o que nos resta é o desespero pela sobrevivência e, consequentemente, o desgaste da saúde mental. Falando em culpa, é óbvio que o ser humano precisa de descanso para manter a saúde física e mental. Mas não é como se pudéssemos fazer isso tranquilamente. Não é à toa que a preguiça foi posta como pecado capital pela igreja cristã. Olha ela aí de novo como agente político. Também não é à toa que matérias como a filosofia hoje são consideradas dispensáveis. Trabalho desde o ensino médio é incentivado e a universidade é considerado por alguns lugar de vagabundos. E isso se dá pelo fato da culpabilização do ser pensante e a demonização do descanso. O novo conceito era: por que você vai descansar se você pode produzir o dobro, o triplo e por aí vai? Então aqui, citando a Rita Von Hunt, ainda que fosse possível ampliar o tempo de descanso, a lógica capitalista demanda que você use esse tempo para produzir, inclusive o tempo do seu descanso e lazer. Então, no contexto de hoje, você não quer ter o direito ao emprego, porque nesse sistema você quer ter o direito a ser explorado para sobreviver. Não é à toa que a classe trabalhadora não tem tempo para nada além de trabalhar. E se tem algum lazer, se sente culpada por isso. A carga da culpa é posta em nossas costas com a mensagem de: se algo faltar ou faltar para sua família, a culpa é sua, pela sua improdutividade. E como consequência de tudo isso, as nossas vidas viram uma competição de produtividade. Essa competitividade é cada vez mais alimentada, e aí ficamos nesse loop desgastando nossa saúde física e mental. E adivinha só? O capitalismo também consegue lucrar com o nosso sofrimento, doenças e transtornos, seja tornando eles entretenimento ou não dando acessibilidade a remédios e tratamentos, a não ser que você pague.